Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber algo que é muito importante, né, gente? Essa aqui vai ser sobre admirador secreto. Quem é que está te amando em segredo? Vamos lá descobrir? Nós temos aqui duas opções. A nossa primeira, linda e maravilhosa, com a nossa pedrinha de citrino. E nós temos aqui a nossa segunda opção linda e maravilhosa com a nossa corujinha de cristal. Vocês podem escolher, tá, gente? Eu vou começar com a nossa pedrinha de citrino. Deixa eu colocar aqui o nosso baguazinho. Aqui vocês vão saber. Vamos colocar a nossa coisinha ali. Corujinha ali. Vamos pegar aqui. Bora lá descobrir sobre este admirador secreto. Quem te ama em segredo, meus guias de luz? Me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeira opção, que é a nossa pedrinha de citrino. Que eu tenha capacidade de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos lá. Aqui está o nosso baralhinho. Esse aqui será o principal de hoje. Então, vamos. Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está o nosso baralhinho. Tão lindo! Agora a gente pega aqui o nosso baralhinho da confirmação ou o nosso baralhinho do complemento, meus guias de luz. Vamos lá? Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar. Através das cartinhas do tarô, para quem escolheu aqui a nossa primeira opção, que é a nossa pedrinha de citrino. Vamos lá? Aqui está, aqui está, aqui está. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos uma rainha de paus. Adoramos a rainha de paus, né, gente? Adoramos a rainha de paus. Aqui nós temos um 4 de paus. Nossa! Carta da força, 3 de espadas, enamorados, carta da torre, 7 de espadas, 2 de ouros, rei de ouros, carta da papisa, 8 de copas, as de ouros. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ai, 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 tem um povo que é muito arregaçado, velho. 6 de ouros, eremita, louco, temperança e a carta do cavaleiro de paus. Meu Deus do céu, gente. Vocês não têm noção do que é. Eu queria que vocês entendessem aqui agora o poder dessa leitura aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá, então? Gente, nós estamos falando de um casal aqui na mesa, tá? Nós temos uma rainha de paus e a gente tem um rei de ouros, né? O nosso rei de ouros, que é o mais amado e mais odiado ao mesmo tempo nesta mesa. Então, vamos lá conversar sobre isso. Quem é que te ama em segredo? Para quem escolheu essa opção aqui, isso aqui eu não tenho dúvida, tá? Vocês tiveram um get-get com essa pessoa. Para algumas pessoas aqui, vocês tiveram um get-get a ponto de serem casados, tá? Porque aqui a gente tem um 4 de paus. E o 4 de paus é a carta do casamento nos arcanos menores, né? Igual a carta do Papa é a carta do casamento espiritual, né? Daquele povo que gosta de casar em igreja e tudo mais nos arcanos maiores. Esse aqui é da coisa assim de você ter, mas o 4 de paus pode ser aquela pessoa que talvez não tenha casado, né?
aquela coisa de assinar um papelzinho, mas morava junto, mas tinha alguma coisa ali, ó, sabe? Gente, o importante é que aqui existe um casal em que, por mais que vocês não acreditem, tá? Tinha alguma coisa para vocês viverem juntos. Aqui tinha alguma coisa, porque a gente tem aqui o Aça de Ouros. Aí nós temos a carta da força e nós temos um 3 de espadas. A gente tem a carta da morte e a gente tem a carta da torre. Então vamos começar a falar sobre isso, né? Porque aqui, ó, a gente tá pegando, olha, tem um tanto de carta de arcano maior ao redor desse homem aqui, né? Esse homem aqui, na verdade, para muito, gente, isso é o que eu tô falando, tá? Isso aqui é uma leitura generalizada. Para quem quiser particular, tem que entrar em contato comigo. Mas aqui, ó, tá falando de uma pessoa que muito provavelmente vocês tiveram um get em vidas passadas, sem dúvida, né? E aí vocês chegam aqui nessa vida para poder resolver. Só que aí vocês conseguem resolver? Não, não conseguem. Nós temos aqui uma pessoa que, olha, para muitas pessoas aqui, este homem, ou ele traiu, e aqui pode ter sido trair mesmo, no sentido de ter arrumado uma outra pessoa, porque a gente tem a carta dos amantes, tá? Então é uma pessoa que foi lá e colocou aquele berrante lindo na sua cabeça, só que esse daqui é do estilo Sérgio Reis, tá, gente? Esse aqui é o estilo Sérgio Reis, que ele pega, fica num orgulho, que ele fala, meu Deus do céu, isso aí deve tocar, que é uma maravilha. Aqui, ó, a gente tá falando de uma pessoa que, de repente, por causa dessa traição, acaba um relacionamento. Um relacionamento que era, no mínimo, estável. Um relacionamento que, prestem muito bem atenção nisso, né? O 4 de paus é aquela pessoa que você já tem uma fundação muito grande. Para a maioria, vocês realmente acreditavam que aquilo ali estava resolvido, a vida de vocês estava resolvida completamente, né? Só que acontece que aqui, ó, na hora que a pessoa te trai, e aqui, gente, essa traição, ela doeu na alma, tá? Porque a carta da papisa, ela fala de uma coisa que é, sabe aquele tipo de coisa que mesmo que você tente externar, mesmo que você tente verbalizar para as pessoas, é quando você não tem nem palavra o suficiente no nosso vocabulário para poder conseguir explicar a dor que você está sentindo. Essa carta da papisa aqui, ó, também, porque ela tem a papisa e ela tem a carta da temperança, força e a torre. Então, vamos lá começar a falar sobre isso, né? Aí vocês vão começar a entender mais. Isso aqui pode ser aquele ciclo vicioso de outras vidas, né? Então, essa pessoa, ela pode ter feito a mesma coisa. Então, quando a pessoa vai lá e faz isso, é uma dor que realmente dói na alma, né? É aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, aqui, ó, fez com que vocês fossem embora, mesmo estando completamente apaixonadas. Eu tô falando apaixonadas porque a gente tem aqui uma rainha de paus, né? E aí vocês abandonam aquela coisa e aqui, na hora de abandonar é muito forte, tá? Porque aqui realmente era alguma coisa que é como se esse casal, como se tivesse realmente uma coisa de ficar junto aqui nessa vida, né? Só que não fica. Por quê? O que que acontece ali, ó? Primeiramente, né? É uma reciprocidade que não existia. Você tá entendendo? Aqui a gente tem um 6 de ouros, só que logo depois a gente tem o quê? A gente tem nada mais, nada menos do que a carta do eremita. Então aqui, ó, a carta do eremita é a carta da sabedoria. É a carta onde a gente tem que parar tudo na vida para poder entender o que a vida tá ensinando pra gente aqui realmente agora. Porque sem dúvida alguma, essa pessoa, ela fez parte do maior, eu vou falar, maior ensinamento que você já passou emocional na sua vida. E muito provavelmente que você vai passar até o dia que você fizer a passagem para outra vida, tá certo? Aqui foi uma escolha que foi extremamente pobre, né? A gente tem aqui a carta dos enamorados, que fala de uma escolha emocional,
que acabou com tudo, a carta da torre, sentiu um senso de traição horroroso. Depois, essa mulher aqui, o 2 de ouros, né? Tá ali do lado dela, ela tomou uma decisão e ela foi embora de um relacionamento que realmente fazia parte, né? É por isso que eu tô falando, pra maioria aqui, ó, era uma coisa muito sólida, era aquele tipo de coisa que vocês tinham ali que ia continuar com vocês pra sempre. Só que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Logo depois que acontece esse gueri-gueri aqui, ó, tem aqui a carta do eremita. Então, existe uma solidão muito grande nesse relacionamento. Extremamente doída. Doída, mas necessária, né? A gente tem a carta do eremita, a gente tem a carta do louco, que tá logo abaixo da carta da torre, e a gente tem a carta da temperança. Por quê? Porque é aquela pessoa que se afasta e se joga completamente em alguma coisa de fé. Se joga completamente naquele momento em que a pessoa vai pegar e falar assim: eu preciso realmente na minha vida de entender o que está acontecendo, não só comigo. É uma crise existencial muito grande e é o que algumas pessoas chamam de salto quântico. É a expansão da consciência, é aquela coisa do tipo assim, a sua vida entra no antes e depois, só a sua? Não, aqui a gente está falando de um relacionamento que são as duas pessoas, tá? Aqui, para a maioria, essa pessoa, esse moço hoje em dia está sozinho. Se ele estiver em qualquer relacionamento, como a gente tem aqui a carta do eremita, né? Porque aqui fala um equilíbrio que será encontrado através da solidão e da fé. Olha aqui a carta da temperança, né? Para que ele depois tome qualquer atitude, o quê? Na vida dele. Aqui tá mostrando que vai, muito provavelmente vai, tá, gente? Muito provavelmente, algum dia, na hora que essa pessoa se sentir curada, na hora que essa pessoa chegar e falar assim, meu Deus do céu, eu finalmente na minha vida, né, eu consegui superar tudo aquilo, né? Porque essa pessoa também tá machucada. Tem duas pessoas extremamente machucadas aqui na mesa, extremamente, né? Porque quando a gente tem aqui uma pessoa que tem uma carta da torre, e a gente tem aqui esse rei que ele tá olhando a torre, então, tipo assim, ele tá quebrado. Ele tá quebrado aonde? Por dentro. Pode ser aquela pessoa que tem dinheiro? Tem, tá lindo, maravilhoso. Pode ter ali, falar, ah, não, mas ele casou de novo. A solidão dele, emocional, é uma coisa impressionante. É impressionante, tá? E aí, o que que acontece aqui? Nós temos esta mulher aqui, ó, que é a rainha de paus, que ela é inesquecível. Lembrem-se sempre disso. É uma coisa que eu sempre vou falar nessa mesa. A rainha de paus, é por isso que às vezes ela em uma jogada, ela representa a amante, tá? Porque ela é uma coisa que é irresistível. Ela é aquela mulher que ela tem uma energia tão forte que ela entra nos lugares, todo mundo vai prestar atenção nela, né? Então ela tem um andar muito sensual, ela fala de uma maneira muito sensual, ela fala de coisas. A rainha de paus é a bruxona, né? Vocês podem ver que na maioria dos tarôs também, a rainha de paus ela vem representada com um gato preto ali do lado, que vem mostrando esse lado esotérico, que vem mostrando essa coisa, sabe? Essa coisa do místico, né? Dessa coisa que não é todo mundo que tá ali, parece que ela faz parte de uma camada seletiva, né? Nesse planeta, que ela é detentora de muitas coisas. Ela, na verdade, ela seria uma expressão muito maravilhosa da papisa, né? Aqui na Terra. Mas ela já tá naquela papisa que aprendeu tudo, mas hoje em dia ela dá voz a isso, né? A papisa não. A papisa aqui, nesse momento, ela vem representando alguém que cortou a comunicação. Então, vocês não conversam com esse moço mais. Só que acontece que ele não consegue esquecer essa mulher por nada na vida. Por nada, gente. Aqui, quando vem aqui
aonde que eu tô vendo? Vocês querem saber, né? Aonde que existe sentimento aqui, ó. Quando nós temos essa carta aqui, ó, dos amantes, então vamos começar a ler assim das coisas, né? Os amantes mais a carta da torre. Se a gente for falar de um relacionamento, aqui pode ser a quebra de um relacionamento, e quando vocês veem, vocês olhem, ó, se vocês olharem a carta aqui bem de pertinho, era um relacionamento que era abençoado por quem? Pelos guias espirituais, né? Então a gente tem esse anjo aqui lindo e maravilhoso, que temos inclusive aqui a estrela de Davi, né? Então aqui, ó, vem falando sobre isso. Nós temos aqui um copo de leite que também representa o amor puro, né? O sentimento, a espiritualidade. Então, é uma coisa, a torre é. Só que aqui, por exemplo, eu estou falando de pessoas que talvez, sabe aquela coisa do tipo assim, pode ter sido a pessoa certa na hora errada? Pode. Porque aqui, de alguma forma, vocês foram avisados pela espiritualidade de que não daria certo isso aqui. Vocês estão entendendo? Vocês podem ter sido avisados pela espiritualidade de que vocês estavam sendo traídos. Era para vocês ficarem juntos assim para sempre? Talvez não. Igual eu tô falando, isso aqui é uma leitura generalizada. Talvez essa pessoa veio como aquela coisa do relacionamento kármico na sua vida. É aquele relacionamento que vem para poder te ensinar algo que é isso que eu tô falando. Vocês vão no fundo do poço. Eu tô falando com gente que tava comendo lodo. Eu tô falando com gente que tava assim, ó, raspando lodinho no fundo do poço com a unha. Vocês estão entendendo? E aí vocês encontram essa pessoa porque vocês precisam de passar por isso. Vocês precisam de entender, inclusive, o valor de vocês. Nossa, eu tô com pera aqui. O valor de vocês. Vocês estão entendendo? Principalmente se a gente tem aqui... Nossa, não era pera, não, era creme mesmo. O valor aqui, ó, que a gente tem com a carta do eremita, que é realmente do autoconhecimento, né? Que é aquela coisa da valorização. Porque essa rainha aqui, gente, ela é poderosa demais. Ela é poderosa pra caralho. Aquela mulher que ela sai, gente, quando eu falo que ela é cheia dos guerigueri, ela é cheia dos guerigueri, ela é poderosa, né? Então aqui, ó, por algum motivo, o coração dela é simplesmente quebrado no último grau e ela abandona uma situação, um relacionamento, uma pessoa que ela ainda ama muito. É difícil? É, mas ela precisava de aprender isso aqui, ó, para voltar com uma saúde espiritual antes de qualquer coisa, né? Com uma saúde mental antes de qualquer coisa, com uma inteligência espiritual acima de qualquer coisa, porque a carta do eremita, né? Ele entra nisso aqui, ó, e para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas que elas passam por isso aqui na vida, elas saem com um conhecimento tão grande que vocês podem ver que aqui tá a carta da corujinha, né? A foto, a carta do eremita com o desenho da corujinha, porque a corujinha ela fala justamente sobre isso, do conhecimento que nós temos na nossa vida. E aqui é justamente depois dessa autorreflexão, é depois de passar por uma crise existencial muito grande, que a pessoa quer saber quem que eu sou, onde que eu tô, né? Quem é que tá do meu lado, quem é que não tá do meu lado, o que que eu vou fazer da minha vida? Aqui são tantos questionamentos que é uma coisa muito profunda, né? E aqui a gente tem esse eremita, porque a pessoa, quando passa por isso, ela ilumina não somente quem? A alma dela, né? É através da fé, porque a carta do louco, eu quero que vocês entendam isso, a carta do louco, a maior mensagem da carta do louco é fé. Não é essa coisa do tipo assim, ai, que pessoa mais inconsequente, ai, que pessoa que é atrevida, ai, que pessoa que é louca, ai, que pessoa irresponsável. Não, é a fé. A carta do louco é a fé. É você acreditar que existe um caminho para você, apesar da estrada que você está percorrendo agora, né? Apesar de não ser uma coisa visível, apesar de parecer que não seja uma coisa estável, existe um caminho e quem vai te guiar vai ser justamente a espiritualidade. Só que você tem que acreditar nisso de alguma maneira, né? A carta do louco, essa daqui principalmente, nós temos aqui, ó, a carta do barquinho.
a carta do barquinho no meio desse oceano. Por que que aqui está falando isso? Porque lá no futuro vem novidade chegando. A carta do barco, ela fala de novidades chegando, né? De mensagens chegando para você, o quê? Emocionais. Porque, afinal de contas, a água fala da nossa emoção. Só que para isso precisa de ter o quê? Um equilíbrio emocional, uma cura emocional muito grande, né? Que eu acredito que essa pessoa ainda esteja passando na vida. E aí nós temos quem? Nós temos um cavaleiro de paus. Então é justamente aquela pessoa que fez com que o seu mundo caísse, que você descobrisse uma sombra que você nem sabia que seria capaz de ser tão escura, né? Na hora que a gente realmente, é o que a gente chama de noite, né? Como é que chama aquele negócio que o povo fala? Da alma? Aqui é isso, né? Então aqui, ó, vem falando deste moço que ele muito provavelmente fez você passar por isso, ele está passando por isso. Como que eu tô conseguindo ver que são as duas pessoas? Por causa da carta da reciprocidade, que é igual à carta do 2 de copas. Todas as vezes que a gente vê o 6 de ouros na mesa, pode ser uma situação que ela está sendo espelhada, uma situação em que as duas pessoas estão passando por isso. Aqui, muito provavelmente, essa mulher saiu dessa situação primeiro, porque a carta da papisa tá ao lado dele, mas ela saiu e ela agora tá ficando cada vez mais plena, né? Você pode ver que aqui agora ela tem ali essa rainha, essa coisa maravilhosa, que aí você tem um 4 de paus e a gente tem a carta da força. Então ela saiu daí. Esse moço aqui ainda pode estar passando por isso aqui, porque a carta da torre ainda tá. Então ele ainda pode estar em frangalhos? Pode! Arregaçado, carniça, tem que ficar em frangalhos mesmo, até a hora que você imaginar o que você fez com essa mulher aqui. Você tá me entendendo? Porque isso aqui, ó, um 3 de espadas e um 7 de espadas, ele partiu o coração dessa mulher. Aí você vai falar assim, não, mas aí tem a carta dos 6 de ouros. Gente, tem mesmo, tem a carta dos 6 de ouros, então essa mulher pode ter partido o coração dele também. Mas é o que eu tô falando, são situações kármicas. Para muitas pessoas, vocês só vão conseguir seguir em frente na vida de vocês a hora que vocês, por exemplo, encontrarem uma notícia dessa pessoa, né? É aquele tipo de pessoa assim, não, eu ainda vou ver essa carniça me pedir desculpa. Eu ainda vou ver essa carniça chegar para mim e falar, eu não queria ter feito isso com você. Tem gente que é assim, né, gente? Tem muita gente que é assim. Pode acontecer? Existe uma chance muito grande, extremamente grande disso acontecer, né? Quando a gente tem essa carta aqui, ó, é porque essas duas pessoas, de alguma forma, vocês vão sair assim, com uma base muito forte dentro de vocês, né? Só que a carta da papisa fala de uma necessidade, né, de ainda resolver um coração partido. Então, aqui eu acredito, porque tem a carta da papisa, nunca aconteceu uma conversa entre vocês muito franca sobre esse término. Porque esse término, quando é da torre, é do nada. É do nada, gente. Vocês estão achando que tá tudo lindo e maravilhoso, vocês estão indo lá para poder encontrar com a pessoa, vocês vão fazer uma surpresa para ela, vocês chegam na casa da pessoa, vocês chegam no bar, vocês chegam sei lá onde, vocês pegam a pessoa com uma outra. Você sabe, é uma pessoa que pega, promete o mundo e fundo e não vai. É uma coisa assim, é do nada, acontece do nada. Então aqui, ó, necessariamente uma outra pessoa? Não necessariamente uma outra pessoa. Mas tem muita coisa envolvida aí que machucou profundamente a alma de vocês, né? Mas que machucou a alma de uma maneira que é muito doida. Aqui realmente é muito doida. Uma judiação. Quando a gente vê esse 8 de copas aqui, o as de ouros, meu Deus do céu, gente. É uma pessoa que é como se ela tivesse, ela fica tão dilacerada, eu nem sei como é que o arregaçado do 10 de espadas não tá aqui. Porque o 3 de espadas com o 7 de espadas e o 8 de copas é uma dor, que, meu Deus do céu, é você abandonar algo que você realmente ama na vida.
4 de espadas. Por que que a gente tem um 4 de espadas? Lembra disso, 4 de espadas é quem? Carta do eremita nos arcanos menores. Então, olha que mensagem mais forte, né? Vocês tendo que passar por isso, né? Por agora realmente pensar. Pra que ficar mais forte, né, gente? Porque todo mundo passa por isso aqui pra poder ficar mais forte, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Pra sair como uma fortaleza espiritual, né? 2 de espadas. Eu tô falando, gente, 2 de espadas, 2 de ouros. Então, a carta da papisa tá como mensagem subliminar mesmo. As e as. Meu Deus! Ai, é a carta do mago. Mago e papisa, vocês não se falam mais. E a carta da força, da coragem. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Gente, olha, eu vou falar para vocês uma coisa, viu? Aqui é um caso que é muito, muito, extremamente mal resolvido. Porque quando a gente tem a carta do mago e a gente tem a carta já vou falar do mago e da maga. Quando a gente tem o mago e a gente tem a papisa, a gente tem 2 pessoas que no momento elas não estão conversando, papisa tá bem aqui, né? E ela fala disso, de um silêncio, de segredos guardados, de sentimentos guardados. Tem muita gente, tem muita explicação por um término ter acontecido da maneira que foi, imprevisível, daquela coisa que pode ter sido assim, realmente, sabe? Apareceu do nada, alguma coisa e fez com que vocês terminassem. E tem muita gente que tá assim, por quê? Eu só quero saber o porquê. Por que que você fez isso comigo, né? Por que que você tomou essa decisão? Porque quando a gente tem esse 2 de espadas e o 2 de ouros, foi uma decisão que a pessoa ficou entre o emocional e o racional, né? A pessoa fica entre o amor e a matéria. Então, ela fica aquela coisa do tipo assim, sabe? E ela tem que saber o que ela vai fazer ali. O 2 de ouros também fala de um equilíbrio, né? Então, aqui, ó, para que vocês consigam realmente seguir na vida de vocês, vocês vão ter que ter uma explicação. Vocês vão ter que ter isso. Porque aqui, ó, eu estou falando para vocês, tá? Isso aqui é uma relação que, olha, quem quiser leitura particular, entra em contato pelos telefones, que é leitura generalizada. Mas aqui mostra um relacionamento que ele é kármico, kármico. A pessoa vem para poder te ensinar, ela vem, ela te destrói, te destrói. É todo mundo que passa por isso? Não. É todo mundo que coloca uma pessoa... às vezes como prioridade, né? É todo mundo que ama mais alguém do que a si mesmo. É todo mundo que vai lá e acha, né? Do tipo assim, ai, eu estou feliz te fazendo feliz. E não é isso, né, gente? A vida não é essa. A vida é a gente se fazer feliz, né? Uma pessoa, ela tem que chegar para ela poder nos ajudar na nossa caminhada. Talvez evoluir com a gente, né? Mas não é aquela pessoa que vai tirar essa caminhada da gente. Depois, quando você chega lá, né, desencarna e vai lá e Deus vai perguntar, e aí, o que você fez da sua vida? Aí eu ajudei fulano, eu fiz isso, eu criei meus filhos, tá. O que você fez da sua vida, com o seu corpo, né? Então, eu ajudei meus filhos, eu ajudei o vizinho, eu ajudei minha mãe, meu pai, tá? A sua vida era essa? Não, você tinha um corpo, você tinha um talento, você tinha alguma... O que você fez disso? O que você fez disso? Né? Aí as pessoas falam assim, nossa senhora, tem dívida kármica, tem isso, tem... Gente, pelo amor de Deus. Nem Jesus Cristo carregou a cruz durante a vida toda. Quanto tempo que demorou a cruz que ele carregou? Vamos pegar e vamos falar sobre isso, né? A gente, às vezes, vem, e aí esse sentimento de culpa são coisas horrorosas que são colocadas na gente, são paradigmas errados que são colocados na gente, através de sociedade, de religião, de família. A gente tem que parar com isso, porque tem uma hora que tem que acabar com essa porcaria, dessa roda de Sansara, dessa coisa da encarnação, né? A reencarnação, esse sentimento de culpa. Quem não tem sentimento de culpa passa para outro planeta, evolui. Claro que a gente tem que ter sentimento das consequências. A gente percebeu, fiz uma coisa errada, vai lá, desculpa. Fala, desculpa. Tira essa culpa de mim, por favor. Aí o que você tem que fazer? Não repetir a mesma coisa. Se continuar repetindo a mesma coisa, vai ser um inferno. Vocês estão entendendo?
Eu sou da turma que acredito que aqui, ó, esse planeta aqui que a gente vive é o inferno. Isso aqui é o inferno. Isso aqui não é o paraíso não, gente. Pelo amor de Deus, né? Então aqui, ó, é isso. São duas pessoas. Vai adiantar ficar só se machucando, fazendo isso, fazendo aquilo outro? Não. Porque aqui, muito provavelmente, porque a gente tem 2 ases de ouros, a gente tem 2 cartas da força, a gente tem 2, né, papisas, porque a papisa tá com mensagem subliminar, a gente tem 2 pessoas que estão completamente travadas na vida sem conseguir seguir adiante. Porque não conseguiram resolver a palhaçada desse relacionamento. O que vocês têm que fazer agora? Uai, gente, vocês vão ter que conversar. Vocês vão ter que conversar. Tem uma hora, vai chegar uma hora que vocês vão ter que pegar e falar assim, vamos resolver esse guere-guere aqui, né? Porque aqui é do tipo assim, quando a gente tem essa combinação aqui, gente, da carta dos enamorados e a gente tem a carta da torre e o 7 de espadas, a pessoa, a autoestima dela, ela vai lá embaixo. Então, às vezes, é cruel pegar e trair uma pessoa assim? Claro que é. Ainda mais sem explicação, sem nada. Vai lá e fala, fui um babaca, eu não precisava de fazer isso. Você tá entendendo? Porque aqui existe isso. Essa necessidade de escutar um porquê. Por que você fez isso? Por quê? Se a gente estava tão bem, por que se eu te amava tanto? Por que eu estava me dando para você, né? Para conseguir seguir adiante. Essa conversa vai acontecer? Vai. Necessariamente agora? Não sei. Aqui mostra muito uma necessidade de 2 pessoas crescerem e evoluírem espiritualmente para que isso aconteça. Tá certo? Vamos lá, então? Vamos jogar as cartinhas. Que cartinhas que vocês querem como o baralhinho principal? Acho que era essa aqui que estava como principal, não era? Vamos lá pegar? Então vamos. Admirador secreto. Quem que te ama em segredo? Meus guias de luz. Me ajudem a conectar aqui agora, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é a nossa corujinha de cristal. Mostra aqui pra gente, por favor, quem é que está amando em segredo. Mostra pra gente, meus guias de luz, que eu tenho a capacidade de discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das nossas cartinhas do tarô. Gostamos dos detalhes, somos apegados nos detalhes. Eu tenho a capacidade, o discernimento. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus guias de luz, mostra aqui para mim, por favor, nosso baralhinho da confirmação. Nosso baralhinho do complemento, vamos lá. Vamos descobrir aqui agora. Vamos, vamos, vamos. Opa, opa, opa. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Quem cantava conga era a Gretchen, gente. Eu adoro a Gretchen. Oh, meu Deus, aquilo ali é um arquétipo mais doido que eu já vi na minha vida vivo. Ai, que delícia. Gente, energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um as de paus. Nós temos um as de paus. Eu vou ensinar para vocês um tanto de coisa sobre essa carta agora. Aqui nós temos um 6 de espadas. 9 de copas. 6 de paus. 10 de espadas. Carro. 6 de espadas. 6 de copas. Meu Deus. Mago. Pajem de copas. 2 de ouros. Roda da fortuna. Cavaleiro de copas. 2 de ouros. Temperança. 4 de ouros e o 3 de paus. Gente,
Quem é que está te amando em segredo? Vamos lá conversar sobre isso? Eu quero que vocês entendam uma coisa muito forte. Vocês acabaram de conhecer essa pessoa. Sabe aquela coisa do tipo assim, acabar no tarô, gente, é uma pessoa que faz parte da sua vida há muito pouco tempo, tá? Aqui o acabar no tarô é de hoje a 3 meses para trás, tá? O acabar no tarô é uma pessoa que vocês, olha, vocês podem ter conversado muito tempo com essa pessoa, mas aqui, ó, para algumas pessoas, vocês ainda nem se conheceram pessoalmente. Aqui pode existir uma paixão muito grande à distância. Pessoas trocando de mensagens à distância, porque aqui a gente tem um pajem e a gente tem o 3 de paus que fala sobre isso, né? Só que o 3 de paus é já um planejamento para que aconteça um encontro. Tem uma distância física? Sim, tem. Nós temos um as de paus, e prestem muito bem atenção nisso, tá? O as de paus aqui fala de uma paixão muito grande, muito grande. O 6 de espadas, distância física, para a maioria das pessoas não é aquela coisa de cidade. Por exemplo, se você está em BH, aí você mora lá no 6 pistas e a pessoa mora na Pampulha. Não, não. É coisa do tipo assim, é morar em uma outra cidade. É uma pessoa que tem que ter um deslocamento para que essa pessoa venha até você. Só que quando a gente tem aqui um as de paus, já fala de um, nossa senhora, a palavra que eles estão usando aqui é um ardor, é realmente uma coisa que vem queimando dentro de vocês, é uma paixão muito grande. Que coisa mais maluca. Um as de paus e o 6, né, de espadas é uma pessoa que já está realmente planejando mesmo, vir e encontrar vocês. Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, tá? Nós temos aqui um 9 de copas, um 6 de paus e a gente tem um 10 de espadas. E aí a gente tem a carta aqui do carro. Isso aqui, ó, pode dizer que vocês já tentaram se encontrar antes e de alguma forma isso aí foi cancelado. O 10 de espadas mais a carta do carro fala muito sobre isso. Alguma viagem que é para acontecer, que vai, só que acontece que assim, ela vai acontecer, mas não da maneira como você tinha planejado. Aqui é quando tem, não é somente assim o voo foi adiado, não, o voo foi cancelado. Aqui não tem aquela coisa do tipo assim, nossa senhora, talvez, não, isso aqui é tipo, não, né? Aquela pessoa que, por exemplo, combinou, ia passar o carnaval com você, a pessoa é médica, aí é um obstetra da vida, sei lá, e a pessoa, vamos, sei lá, aí resolveu, né, a pessoa que ela tá cuidando ter filho no meio do carnaval. Aí a pessoa tem que cancelar, você tá entendendo? Aqui é um 10 de espadas e a gente tem a carta do carro, você tá vendo? Porque aqui, ó, aconteceu alguma coisa muito pesada que essa pessoa teve que cancelar uma viagem. Necessariamente física, o 10 de espadas pode falar, tá, gente? Às vezes, o 10 de espadas, por exemplo, se você fosse ler aqui, né? Se você quiser saber detalhes de coisas que podem ter acontecido, com o 6 de paus, a pessoa pode ter acontecido, bateu o carro, né? A pessoa foi lá, bateu o carro. A pessoa passou para o outro mundo? Não, aqui não, né? Porque saiu aqui com a carta do carro, mas foi uma coisa que foi uma viagem que foi, né? Fundiu o motor. Aconteceu alguma coisa? Pode ser? Pode, por causa do 6 de paus. O 6 de paus, ele fala do quê? Ele é a carta do cavaleiro escondido nos arcanos menores. Então, é uma pessoa que está em movimento. Ela está indo, pocotó, pocotó, pocotó. Minha eguinha, pocotó, 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 pocotó. Minha eguinha, pocotó. E aí, ele estava todo aí andando lindamente. Só que acontece que aconteceu alguma coisa e ele não conseguiu chegar. Quando a gente tem aqui um 6 de espadas e um 6 de copas, eu quero que vocês entendam isso, tá? Porque aqui, ó, mesmo vocês estando de longe, com a conversa, com tudo que está acontecendo na vida de vocês, existe uma familiaridade muito grande, tá? Aqui é uma coisa tão grande porque... Gente, eu sei que vocês vão pegar e vai falar assim, nossa senhora, você não tá falando isso comigo não. Sim, eu estou falando, porque aqui quando a gente tem a roda da fortuna e a gente tem um 6 de copas,
Sabe toda aquela... O seis de copas é aquela pessoa que você já sente uma saudade enorme da pessoa, mesmo não tendo conhecido ela. Vocês estão entendendo aqui? A gente tem um 2 de ouros e o 2 de ouros. Então, duas pessoas que vocês vão ter que, olha, quando a gente tem essa combinação aqui, são duas pessoas que vocês vão ter que, ó, se virar, aquela coisa de se vira nos 30 para poder se encontrar de alguma forma. Porque são duas pessoas que podem ser extremamente busy. São duas pessoas que, sabe, aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, né? Você tá cheio de coisa para fazer, você tá cheio de coisa para poder olhar. Aí você fala assim, não, Aninha, eu já estou aposentada. Ai, mas aí tem neto, tem vizinho, tem viagem, tem isso, tem aquilo outro. Pode ser? Pode. Nós temos a carta do mago e o pajem de copas, falando o quê? Isso aqui não é uma pessoa do passado. O 6 de copas, ele está representando aqui aquela familiaridade que você tem logo no primeiro encontro com a pessoa. E essa familiaridade, essa coisa de vocês chegarem e ter realmente aquela sensação do eu te conheço de algum lugar. Aqui, quando a gente tem principalmente essa combinação aqui, ó, é uma pessoa que se declara logo no primeiro encontro. O as de pau, gente, fala de um tesão muito grande, tá? De um tesão. Então, aqui pode acontecer de vocês encontrarem alguma pessoa super emocionada que vai estar lá na hora do fuque-fuque. Primeiro fuque-fuque, a pessoa pega e fala que te ama. Aqui, ó, essa combinação, é isso aqui. É realmente uma pessoa que ela pega e ela guarda, aqui é em inglês pega e fala, né, do tipo, coloca o coração na manga, né? Então, é aquela coisa do tipo assim, meu Deus do céu, o coração tá aqui, soltinho, soltinho, tá doido para poder chegar e, ó, só pegar ele aqui e dar pra pessoa, vocês estão entendendo? O coração. Aí, nós temos aqui um 2 de ouros e a carta da roda da fortuna, mais a carta do 6 de espadas. Aqui tem uma distância física entre vocês que não vai ser fácil. Aqui tem uma distância física que vai exigir que vocês fiquem de um lado e para o outro para poder encontrar essa pessoa, tá? Aqui é sem dúvida alguma. Quando a gente tem 2 6 de espadas, a gente tem a carta do carro, a gente tem cavaleiro escondido, a gente tem um cavaleiro de copas aqui, é uma pessoa que ela precisa de ir na sua direção para que este encontro, para que este relacionamento comece a acontecer, né? Aqui, ó, quando vem assim, acaba com 3 de pau, gente, pode ser aquele tipo de relacionamento que vocês podem ficar nesse guere-guere por uns 3 meses, tá? Por uns 3 meses. Aí, como a gente tem 2 6 de espadas, pode ser de uns 3 a 6 meses. Então, vocês ainda, para depois. Mas, se algum dia vocês resolverem ficar juntos, sem dúvida alguma, alguém aí vai ter que mudar. Aqui, quando a gente tem esse deslocamento físico para poder encontrar, é do tipo assim, vocês vão ter que fazer algum ajuste lá na frente. Lá na frente. Se vocês realmente quiserem ficar juntos. Tanto é que a gente tem o 6, 6 e 6. Então, a gente tem a carta dos enamorados. A carta dos enamorados fala de um encontro com muito amor, principalmente porque a gente tem aqui a carta do cavaleiro de copas, né? Então, é aquela coisa de uma paixão, de uma coisa de adolescência, é aquela coisa de que uma pessoa que ela tá ali, ó, prontinha para poder amar, né? A carta da temperança, gente, a carta da temperança com a carta do carro é mais ou menos assim. Aqui pode acontecer alguma coisa de vocês receberem um convite para poder viajar, para poder ir ficar com a pessoa. Vocês chamam uma pessoa e aquilo ali não vai acontecer. Mas depois que vocês conseguem passar por isso e vocês conhecem a pessoa, vai ser uma coisa que vai ser assim, vai ser o tempo inteiro. É impressionante. Até a hora que vocês encontram um equilíbrio e tem mais, tá? Essa carta da temperança aqui, ó, mais a carta do carro, vem falando que tirando toda essa bagaceira que aconteceu aqui, ó, no início, né, que não deu certo, alguma coisa desse tipo, depois vira aquela coisa mais linda do mundo. Então, todas as vezes que você for encontrar essa pessoa, de alguma forma, vocês vão encontrar como se fosse um caminho livre. E aqui é tão engraçado,
Porque cada vez que vocês trocam uma mensagem, cada vez que vocês se encontram, vem um 4 de ouros. Já existe entre aqui este casal, tem alguma coisa muito linda, existe já como se fosse uma parceria, um apego emocional muito grande. Mas por quê? A carta da temperança fala de encontro de almas, né? É um encontro espiritual. Então, são duas pessoas que elas se reconhecem espiritualmente falando. Então, aqui, ó, pode ser o tipo de pessoa que você conhece, existe a distância, mas pode ser por causa de alguma coisa espiritual? Pode, sem dúvida alguma. Pode ser aquela pessoa que vai atrás, né, de você para fazer algum tratamento e você se apaixona? Pode ser, sem dúvida alguma. Aqui pode ser você indo atrás da pessoa? Pode ser aquela coisa que fica ali online no começo? Pode. Como que eu estou vendo online? As cartas do online estão aqui? Não, elas não estão à distância. Aí você pega e vê que vai ter que ter aquela coisa do WhatsApp, vai ter aquela coisa do Facebook, vai ter. Mas aqui, ó, tá a coisa mais linda do mundo. Então, vamos começar a olhar aqui as mensagens subliminares, né? Porque isso é uma coisa muito importante. A gente tem o 2 e o 2. Então, é a carta da papisa. A carta da papisa com a carta dos enamorados. Vocês estão entendendo? Mas os enamorados por causa do 6, tá, gente? A gente tem um 6 de copas, a gente tem um 6 de espadas e a gente tem um 6 de paus. Então, aqui, ó, vem falando muito sobre isso. Então, quando nós temos essas combinações aqui, ó, a gente já tá... Gente, isso aqui é uma coisa muito doida, viu? Aqui, ó, vocês vão ter que... Vai ter aquela coisa do tipo assim... Porque tem o 9 o 9 de copas, tá falando de muito sentimento, muito sentimento. Mas quando a gente tem esse 4 aqui, ó, de ouros, a gente tá falando daquela coisa de pessoas que podem não estar querendo abrir mão de alguma coisa da vida delas, né? Então aqui, ó, quando surgiu o Geri de se vocês tiverem que mudar para algum lugar, pode ser alguma coisa muito complicada, tá? Porque vai ter que ser uma decisão emocional muito grande, mas pode ser aquele tipo de decisão que vai mexer com a cabeça de vocês de uma maneira muito forte. A carta da papisa também, ela vem falando de uma coisa, né? A carta da papisa é muito fácil quando um relacionamento, por exemplo, cair no platonismo, tá? A carta da papisa, ela fala muito sobre isso. Porque aqui, por causa dessa distância, vai ter que ter um esforço muito grande de uma comunicação entre vocês, né? Aqui precisa de ter essa comunicação para que continue esse sentimento. Porque senão, gente, vocês não têm noção não. Isso aqui cai no platonismo e aí acabou, sabe? Fica aquela coisa de duas pessoas assim, encontrei o amor da minha vida, mas o amor da minha vida tava lá não sei aonde. Estão entendendo? Vai adiantar alguma coisa? Não vai, gente. Não vai. Aqui existe sentimento profundo, encontro de alma, mas existe uma distância. Existe uma distância que vai ter que escolher vai ter que ter uma escolha, né? 2 de ouros, 2 de ouros. Livre-arbítrio de duas pessoas. É o típico caso de duas pessoas que se encontram, mas elas têm que se escolher. Olha aqui! Olha a carta do sol, do danado do sol. Isso aqui é encontro de alma, gente. Ai, meu Deus, eu tô falando. A carta aqui, ó. Nossa Senhora. A carta da justiça. A carta do rei de espadas. E a carta da rainha de copas. Esse cara aqui, ó, sabe esse rei de espadas que tá aparecendo assim, direto na nossa mesa? Essa pessoa que é extremamente inteligente, essa pessoa que é extremamente, sabe? Pode ser um pouco fria, pode ser um pouco racional demais, pode ser aquela pessoa que, na hora que ela tá conversando, né, com vocês, ela talvez não demonstre todos os sentimentos dela. Aqui pode estar falando sobre isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem aqui uma rainha de copas, né? E essa rainha de copas é aquela que ela é a mais maleável de todas. Ela é a mais maleável, gente. Ela, para poder se encaixar na vida de qualquer um, ela encaixa. Então, ela é aquela pessoa que tem sempre uma compreensão, ela é sempre aquela pessoa que está enxergando o lado do outro, ela é sempre... Então, aqui tem que tomar muito cuidado.
Mas muito cuidado mesmo. Por quê? Porque senão essa pessoa acaba fazendo todas as vontades dessa pessoa e ele entra completamente no comodismo. Ele entra completamente no comodismo. Aqui, quando a gente tem a carta da justiça, é porque uma das duas pessoas vai ter, e aqui muito provavelmente, de alguma forma ou de outra, vão ser aqui, são duas pessoas que vão, sabe? Porque a carta do 6 de espadas também fala de uma mudança muito grande mental que chega pra gente, com a carta aqui do sol. Então, se vocês ainda não conheceram essa pessoa, né? Vocês vão ver que logo, logo vocês vão conhecer, porque a carta do sol, ela fala de uma revelação muito grande. Pode ser da parte desse moço aí, né, do de espadas, para poder chegar e falar assim, nossa senhora, eu estou apaixonada, eu quero ficar com você, eu vou aí te ver? Pode, claro que pode. Tá entendendo? Mas aqui é essa pessoa, porque essa pessoa, ela tá apaixonada, ela consegue falar? Não consegue, gente, é um rei de espadas. É um rei de espadas, às vezes o rei de espadas, ele não consegue colocar o coração dele para fora. É um rei que sofre muito, 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 muito. Por isso que às vezes ele cai no platonismo. Muito comum você ver um rei de espadas e a carta da papisa juntos em leitura, sabia? Por causa disso. Então vocês têm que tomar muito cuidado mesmo. Para quê? Para que essa rainha, ela não chegue naquele ponto em que você abre mão completamente da sua vida para poder encaixar na vida do outro, né? Então vamos pensar muito nisso. Então é isso, gente. Acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. Eu estarei de volta aqui com mais uma leitura muito em breve. E até lá vocês já sabem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.